Vamos ficar em pé? Vamos dar continuidade. Foi bom, gente, de manhã? Foi bom, não foi? Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que foi gravado. A gente vai poder ouvir várias vezes. Glória a Deus, né? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por estarmos aqui. Obrigada, Jesus. Ai, que privilégio, Senhor, de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. Obrigada, Senhor, que essas ministrações possam vir de encontro também aos nossos corações e que teu agir, o teu Santo Espírito possa falar através de nós e que o Senhor possa pegar essas palavras, Senhor, e possa frutificar, Senhor, em nossas vidas, em nossas casas, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sei que estás aqui, Senhor. Posso sentir tua presença. Envolvido em tua glória eu estou. E não há outro lugar que eu queira estar. Sei que estás aqui, Senhor. Posso sentir tua presença. Envolvido em tua glória eu estou. E não há outro lugar que eu queira estar. Pois um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Pois um dia em tua casa vale mais do que 1000 em outro lugar. Por isso toque em mim, pois eu sei que o teu toque me cura. Por isso sopra em mim, pois eu quero estar cheio de ti. Por isso toca em mim, Senhor, pois eu sei que o teu toque me cura. Por isso sopra em mim, sopra, pois eu quero estar cheio de ti e te adorar. Venho quebrar o meu vaso de alabastro aos teus pés e derramar minha vida como incenso agradável. Te dou meu coração, Senhor. Vou atrair sua presença sobre este lugar. Posso sentir tua glória enchendo minha vida e o meu coração, Senhor. Por isso toca em mim. Diga, Senhor, pois eu sei que o teu toque me cura. Só Ele pode te curar nessa tarde. Por isso sopra em mim, pois eu quero, Senhor, pois eu quero estar cheio de ti. Por isso toca em mim. Toque em nossos filhos, Senhor, pois eu sei que o toque em nossa família, toque no nosso coração, toque na nossa mente. Toque em nossas vidas nessa tarde, Deus. Por isso sopra em mim, pois eu quero estar cheio de ti e te adorar. Venho quebrar o meu vaso de alabastro aos teus
teus pés e derramar minha vida como incenso agradável. Te dou meu coração, Senhor. Vou atrair tua presença sobre este lugar. Posso sentir tua glória enchendo minha vida e o meu coração, Senhor. Essa é a nossa oração nessa tarde. Queremos derramar a nossa vida, Senhor, como oferta preciosa, como cheiro suave às suas narinas. Vem neste lugar. Você pode convidar ao Senhor, vem neste lugar, Jesus. Vem neste lugar, Senhor. Vem, Senhor, venha. Nós precisamos de Ti. Fala conosco nessa tarde. Move-te, Espírito de Deus. Nós precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Jesus, vem, Jesus. Te adoramos, te bendizemos. A Ti toda a glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou convidar minha mãe a vir aqui à frente. Você pode se sentar. Vamos orar por ela. Vamos estender a sua mão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida da pastora Iraci diante do Senhor nessa tarde. Declarar sobre a vida dela, Senhor, a Tua unção. Pai, que se cale a alma, que se cale as emoções, que se cale, Senhor, a carne, e que o Teu Santo Espírito possa falar através dela aquilo que nós precisamos ouvir, para que flua como fonte a jorrar, Senhor, dos Teus lábios, e que nós possamos ouvir e reter aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Eu sei que este horário é o pior horário para a gente poder estar prestando atenção, né? Mas, como meu esposo sempre fala, se sentir sono, fique de pé. Mas não deixe de ouvir a palavra, amém? Nossa oração essa tarde, eu sei que cada um de nós temos os nossos limites, temos os nossos filhos, alguns já crescidos. Tem alguém aqui que não tem filhos? Mas sempre eu falo, quem não tem filhos, ouvindo o que nós estamos ouvindo hoje, tem um grande privilégio de ouvir aquilo que nós não tivemos condições de ter ouvido. Eu mesmo fui descobrir muitas verdades, as minhas filhas já tinham crescido. Flaviane tinha aí seus 12 anos, a Poliane 9 anos. Então, quando eu fui descobrir aonde estava acontecendo alguns erros dentro de casa, elas já tinham crescido. Então, eu falo para vocês, eu queria até... Cheguei aqui, estava assim, prestando atenção, até os professores de escola dominical. É muito importante estar fazendo um seminário como este. Por quê? Surgem algum problema na sala de aula, como esse professor poderá levar o conhecimento dos pais, né? Então, talvez nos próximos a gente fazer uma divulgação até para os tios que tomam conta das crianças, para também estar orientando o pai, a mãe, a respeito de qualquer situação. Porque não é porque está dentro da igreja que não ocorre situação. Aqui na nossa classinha, eu sempre ouço dos tios falando que
Ocorrem muitas situações. Então, seria importante também, nos próximos aí. Esse é o primeiro de alguns que nós queremos fazer. É um assunto que eu amo ministrar e ouvir. Como eu fui abençoada nessa manhã. Que palavra. Que responsabilidade a nossa como pais de criar filhos para a eternidade. E sabe que eu tenho mais ouvido assim de uns anos para cá? Meu filho já tem 18 anos, ele já é dono de si. Se ele quiser para o inferno, ele que vai. Eu já fiz a minha parte. Gente, a nossa responsabilidade como pai é chorar, é regar mesmo de oração constantemente. Eu creio que um pai, uma mãe que fala isso porque não conhece e não tem consciência do que vem a ser o inferno, do que vem a ser a eternidade. Alguém um dia perguntou, mas o que é uma eternidade? O que é uma eternidade? É como se um passarinho pegasse a gotinha do oceano e tentasse colocar em outro lugar. Será que ele vai conseguir? Isso é uma eternidade. Eternidade, eternidade. Enquanto tem fôlego, tem vida. E é nisso que nós temos que investir. Amém? Vai falar sobre as crianças? Vai ser rapidinho, para depois logo entrar no assunto. Nós trouxemos mais ou menos 100 crianças para adoção à distância da África. E nós queríamos dar oportunidade, se vocês quiserem estar adotando essas crianças à distância, com apenas R$50 por mês, você vai poder alimentar essas crianças com uma refeição uma vez por dia. A Nilza já está com as fichas. Eu acho que ela vai preencher o nome, né, de quem quiser. Você vai estar dando alimentação e acompanhando a criança que você adotou. Então, uma vez por mês, em cada 2 meses, você vai ter notícia dessa criança. Você vai poder fazer um pouquinho daquilo que os pais não fazem. Porque a criança lá na África, geralmente, elas não criam com os pais. Ela é criada como um bicho. Os pais têm os filhos, colocam os pais, vizinhos, tios, quem quiser criar. Mas é muito difícil você ver uma criança sendo criada pelos pais. E a partir do momento que você adotou essa criança, você vai orar por ela como ora pelo teu filho. Olha a diferença que vai fazer no reino espiritual. Você vai orar, você vai poder alimentar essa criança uma vez por dia. Vai ter uma pessoa responsável lá na Namíbia para controlar isso. E você vai poder estar acompanhando o crescimento dela. E eu garanto que lá no céu você vai ter a recompensa. Você vai chegar lá e falar, olha, essa daqui, talvez vocês nem conheçam pessoalmente um dia, mas Deus vai saber que você teve uma grande parte na oração, na alimentação com essas crianças. Amém? Então, se vocês quiserem, procura a Nilza ali, dá seu nome direitinho, ela vai estar cadastrando e depois vocês poderão fazer isso. O que a gente faz com R$50 por mês hoje? Praticamente nada, né? E você poderá fazer uma grande diferença. Amém? Esse assunto que eu vou ministrar hoje é um assunto que eu tenho ministrado. Nós não somos tão velhos, mas temos 40 anos de casados. Tenho minha filha aí com 39 anos de casada. De idade. Casada é nós, 40. Tenho uma outra filha com 36 anos. Então, nessa caminhada, nós temos aprendido algumas coisas. E vai chegando uma certa época na nossa vida,
A cabeça não para, mas o corpo já não consegue acompanhar muita coisa. Aí você já começa a pensar o que eu poderia deixar registrado, o que eu poderia passar. É como a corrida, né? Vai correndo e você já vai pensando em passar o bastão. Então, tudo isso aqui, eu creio que nessa tarde o Senhor vai continuar falando. Muito do que o professor Wagner, o mestre Wagner falou de manhã, nós vamos repetir, porque é algo muito sério. Quando caiu essa fichinha no nosso coração a respeito de criar os filhos para o Senhor, há alguns anos que a gente ministra sobre isso, como eu disse, as nossas filhas já eram grandes, e nós também aprendemos que muita coisa que nós temos que imprimir na criança, muita coisa é até os 7 anos de idade. Muitas coisas. Porque a criança, ela nasce como um papel branco. E nós vamos colocando dia a dia tudo aquilo que é preciso. Então, o legado, essa palavra, o legado, a diferença do legado e herança, nós precisamos entender o que é uma herança. A herança é tudo aquilo que você constrói na vida 2 e para deixar para os seus filhos, né? A Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos. Tudo aquilo que você consegue, você um dia vai partir, vai deixar a sua herança. E o legado? Legado é tudo aquilo que você vai imprimir na vida do teu filho. Que esse tipo de legado que você está imprimindo vai atingir gerações. Por exemplo, eu nasci e me criei num lar evangélico. O meu pai, ele faleceu com 43 anos de idade. Eu fiquei com 10 anos na época, mas o meu pai deixou um legado. Meu pai partiu e deixou um legado. E o legado é algo que não se enterra. É algo que não morre junto com a pessoa. Isso é muito forte. Então, é algo que nós temos que saber a diferença, o que é herança e também o que é um legado. Ficou claro? A maior herança que você pode deixar como legado para o seu filho é o seu caráter. Hoje, quase nós não temos visto mais, né? Para começar de lá de cima, é difícil nós vermos hoje, em relação de caráter, como está muito denegrido essa palavra de caráter. Nós não temos visto mais. Então, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é o caráter, nosso caráter. Em Salmos 71, 18, diz assim: agora estou velho e de cabelos brancos. Eu tenho a tinta, mas cabelos brancos. Não me desampares, ó Deus, até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. E eu faço uma pergunta: como você vai querer ser lembrado depois que você morrer? Como você vai querer ser lembrado? Ai, olha, faleceu hoje no Facebook, a gente vê muito isso, né? Eles colocam tanta coisa no Facebook para a pessoa que morreu, é como se ela estivesse ouvindo. E, porque essa pessoa foi isso, a pessoa foi aquilo, essa pessoa. Eu pergunto para você, pai, hoje, mãe, vocês que ainda vão, como você vai querer ser lembrado depois que você partir? Isto é muito importante.
Como nós devemos marcar os nossos filhos? Como? Como eu disse, quando fui aprender algumas verdades sobre isso, minhas filhas já eram grandes, mas eu pude ficar com meus netos uma grande parte do tempo. E como avó, eu também pude fazer, deixar e procuro até hoje. Todo o meu tempo que eu tenho com eles, eu procuro estar deixando ali marcado alguma coisa, registrado, para que a criança, ela tem, entre o período de 7, 8, 9 anos, é uma fase que eles têm muitos sonhos, muitos sonhos. Se vocês fazerem uma análise de quando vocês tinham essa idade, vocês vão ver que quanto de coisas que passaram e sonho que surgiu na mente de vocês nessa idade. Então, nós temos que aproveitar essa idade, até mesmo como avós, nunca deixar de registrar e marcar uma criança. Eu tenho procurado fazer isso com minha princesa e com meu príncipe. Vamos ver alguns exemplos que nós podemos deixar com as nossas atitudes. Primeiro, pelo exemplo, o que nós podemos deixar com o nosso exemplo? Nós somos espelho, como nós já ouvimos aqui, e modelo dos nossos filhos. Não adianta você falar, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, porque isso não funciona nas crianças. Ela vai prestar atenção em tudo que você, pai e mãe, vai fazer. Então, o exemplo é muito importante, porque o pai projeta no filho aquilo que ele é. Em João 8,38, olha só o que a palavra de Deus diz. Eu falo do que eu vi junto do meu pai, e eu vos fazeis o que também ouviste de vosso pai. Então, não tem como. Você só pode falar aquilo que você viu, aquilo que você presenciou, aquilo que você caminhou junto. Ensine o seu filho o caminho que ele deve andar, mas ande junto com ele. É o que nós vemos hoje. Os pais mandando os filhos fazer algo, mas eles mesmos não cumprindo aquilo lá. Esse versículo quer dizer, pegue na mão do teu filho e vai junto com ele, ensina o caminho. Ensina o caminho junto com ele. Você deve fazer constantemente esta pergunta para você. Por quê? São áreas na vida que a criança está de olho. Como eu tenho lidado com o dinheiro que Deus tem colocado nas minhas mãos? Você na igreja, você é dizimista? As crianças estão de olho. Você é ofertante? Uma coisa que sempre me marca lá na África, que na hora da oferta, até os pequenininhos, eles fazem questão de pegar na mão e levar lá para a criança depositar a ofertazinha lá no gasofilácio. Então, o que você tem feito com o dinheiro que está nas tuas mãos? Como você tem administrado os cartões de crédito? Tudo bem que estamos em crise, mas quanta inadimplência nas escolas, em todos os lugares, por falta de sabedoria dos pais a lidar com esta área. Finanças. Isso daí marca muito a vida de uma criança, viu, pais? Muito. Eu sei honrar a minha esposa, eu sei honrar o meu marido. Isso aqui é tudo que nós devemos nos perguntar. Eu sei manter o meu casamento como uma aliança. Você trabalha de uma forma produtiva e com responsabilidade
Porque vocês já repararam que tem pessoas que trabalha dia e noite e nunca tem nada? É trabalhar de uma forma irresponsável. Então, você está sendo produtivo da forma como você trabalha? Você é um adorador? Um dos vídeos que correu esses dias no Facebook, não sei quantos viram, até postei para alguns irmãos, uma criança, acho que ela deveria ter uns 3 anos, né, Flávio? Essa criança adorando ao Senhor, chorando, coisa mais linda, adorando, chorando ali na presença do Senhor. Quem será que ela viu fazer isso? Lembrei muito da Flaviane quando era pequenininha. A Flaviane, acho que ela não tinha 3 anos, ela falava, hoje eu quero cantar. Ela subia no banquinho, dava o microfone na mão dela, ali ela louvava ao Senhor. Nós estávamos incentivando e plantando algo na vida dela. O que ela se tornou hoje? Então, os pais projetam nos filhos aquilo que ele é, aquilo que ele incentiva. Então, mas nós estamos ainda como exemplo, que a criança está olhando em nós. Você é um adorador? Você tem passado isso para os teus filhos? Eu tomo decisões. O que eu aprendo com as decisões erradas? Muita coisa Deus permite acontecer nas nossas vidas para a gente aprender. E muitas vezes, quando nós não aprendemos, Deus vai permitir você passar por essa situação para que haja um aprendizado. Então, o que eu aprendo com uma situação errada, com as coisas erradas? Os meus amigos agradam a Deus? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós ensinamos algo para a criança, procuramos levá-la para a igreja, mas os nossos amigos, no qual a criança fica de olho em tudo que nós falamos e presencia tudo que nós estamos fazendo, ela está aprendendo algo com os amigos, está aprendendo algo com os seus amigos, que muitas vezes eles não agradam a Deus. Então, cuidado. Eu busco a santidade? O que a Bíblia diz? Sem santidade, nós não podemos ver a Deus. Mas hoje tudo é tão exagerado, tudo. Sem santidade, não podemos ver a Deus. E nós temos que falar isso para os nossos filhos. Quando eles teimam em fazer e querer algo diferente, querer algo errado, nós temos que falar. O que é ser santo? O que é que agrada a Deus? Tudo isso eles aprendem pelo exemplo. Esse é o número 1. O que uma criança aprende com o que nós podemos imprimir neles com o incentivo? Quais os tipos de atitudes estou incentivando uma criança, o seu filho? E o qual que eu estou deixando de incentivar? Jogue a semente na vida e na alma do seu filho, porque essa semente vai produzir frutos de arrependimento, de vida. Por quê? O que eu tenho visto? Pais enfatizando o erro dos teus filhos com uma grande ênfase na frente de algumas pessoas e a criança pensa que ela está fazendo coisa certa. E ela vai voltar a fazer de novo. Por quê? Há um grande incentivo. Olha, meu filho, ele mostrou a língua hoje. Ele falou um palavrão. E a criança está lá prestando atenção, o pai contar isso como vantagem. Então, o que eu estou fazendo com incentivo? E incentivar quando ele fazer coisas boas. Procure enfatizar, procure engrandecer. Porque isso daí vai ser bom, ele vai lembrar como um legado, ele vai falar, meu pai sempre, ele me dizia isso. De pequeno talvez ele não lembre, mas no decorrer da vida ele vai lembrar. Eu
ouvia isso do meu pai. Quantas coisas que eu lembro hoje, eu falo, meu avô sempre dizia isso. Ele sempre falava, vocês vão ver coisas que eu não vou ver, mas a geração de agora vai presenciar muita coisa. E nós já estamos presenciando. E eu lembro que o meu avô falava. O que nossos filhos têm aprendido com as nossas explicações? O que ouvimos, foi o Salmo 78, o que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, nós não vamos encobrir para os nossos filhos. Temos que falar, temos que constantemente repetir. A criança, ela aprende pela repetição. Você não pode nunca cansar de repetir sempre as mesmas coisas para os seus filhos. Por que quando uma criança assiste um desenho que ela gosta, ela chega a assistir 5, 10 vezes no dia os mesmos desenhos, filme que ela gosta? Porque ela está aprendendo com aquilo ali. Então, não podemos deixar de contar aquilo que nós aprendemos e ouvimos dos nossos pais e filhos. Cuidado para falar sempre a verdade. Quantos pais que nós vemos, o telefone toca ou a campainha toca, avisa que eu não estou. Eu não estou. Mas a criança está olhando e está vendo o pai lá, está vendo a mãe. Ela está mentindo. Cuidado, a criança está de olho no que você está falando. Use sempre a palavra de Deus. Nunca cobre de seu filho aquele que você nunca ensinou. É aquilo do discipulado que o Wagner falou. Como que você vai discipular seu filho se você não tem um discipulado? Então, nunca cobre dele aquilo que você não ensina, aquilo que você não ensinou. A oportunidade que vem até você, por exemplo, essa tarde aqui nós estamos tendo essa bênção, essa oportunidade. Só tem 2 caminhos. Ou você abraça e começa um novo ritmo no teu lar, na tua família, ou você vai deixar essa oportunidade passar e vai continuar tudo como estava antes. Então, aproveite, pegue a oportunidade, pegue a palavra. Quando nós começamos a aprender essas verdades, é lógico que não dá para, tem certas coisas que não dá para mudar de uma hora para outra, mas vai pontuando aquilo que vocês estão ainda fazendo de errado, que vocês não tinham conhecimento, e começa a fazer. Começa a preparar o teu filho para a eternidade. Que tremendo é isso. Gente, que temor no coração. Ah, se todo mundo tivesse esse temor. Eu vou engravidar, não vou ter filho, eu vou engravidar pensando, Senhor, tem misericórdia para que esse meu filho seja salvo. É muito forte isso. Que mentalidade forte de nós termos que nutrir no nosso coração como pais. O que teus filhos estão aprendendo com a tua experiência? Aquilo que você tem passado para ele. Cuidado com a televisão. Isso daqui eu quero deixar, porque a Flaviane e talvez meu esposo falem mais sobre isso. Cuidado com a televisão. Muitos filmes, muitos desenhos vindo com mensagem subliminar, que só a criança entende. Isso daí depois eu quero que eles falem melhor sobre isso, é muito forte. Joguinhos de videogames, muito violento. Vocês, pais, que não têm acesso àquilo que as crianças estão jogando, vocês estão treinando, às vezes, ladrão, assassino, dentro de suas casas. Porque vocês não conseguem saber o que a criança está vendo e jogando.
Muitos filhos nós nos perdemos dentro da casa, quando ele não é supervisionado. E dentro dessa fase aqui de Facebook, da internet, quantas crianças que nós vemos hoje, com 5, 6 anos, tudo já na rede social. E eu descobri que uma criança, para entrar numa rede social, tem que ter 13 anos. O pai, então, que fez um Facebook, mentiu a idade da criança. Olha que sério isso. Quantas crianças, até mesmo filho de crentes, tudo eu vejo circulando nas redes sociais, mandando convite. E dá vontade de falar para a mãe ali ou para o pai, você mentiu a idade dele. Gente, a criança está de olho, é aquilo que eu disse, em tudo que você faz. Então, ela está de olho na tua experiência. Pelo conselho, os filhos precisam de orientação dos pais para definir as prioridades. Os pais oferecem suportes. É aquilo, né? Às vezes o filho está com tanto problema, como diz a Lorena, eu já estou na pré-adolescência, vó. Então, eles têm aquele sentimento de que adolescente, já ouviram tanto que é confuso, é problemático, que eles precisam de conselho. Pais, vocês precisam ter tempo com seus filhos. Vocês precisam ter tempo, não é perder, não, é ter, é ganhar tempo para explicar certas coisas que eles precisam de ouvir. Porque senão eles vão procurar fora, como o Wagner falou. Com certeza, aquilo que fica mal esclarecido dentro de casa, eles vão procurar saber por fora. Então, tenha tempo para explicar. Às vezes são coisas simples que eles precisam, mas para eles estão considerando aquilo como uma tempestade mesmo. Eles precisam que os pais dão esse suporte. Em Provérbios 11, 14, diz assim: quando não há sábia direção, o povo cai, e na multidão de conselheiro há segurança. Gente, os filhos, eles se sentem seguros. Que alegria quando eles pedem ou falam, perguntam alguma coisa, você para tudo que está fazendo, senta com eles, com toda a calma, e vai explicar aquilo que eles perguntaram. Isso é um tesouro que eles jamais vão esquecer. Quanto tempo nós estamos ali conversando na rede social e telefone, seja lá onde for, a criança, às vezes, naquela hora, numa hora propícia, chega e faz uma pergunta. O que você faz? Muitas vezes, escorraça, né? A criança, ela baixa a cabeça. A pergunta continua. Ela vai procurar saber. Então, tenha tempo para você aconselhar teu filho. Fale, aconselhe, ore com ele. A escolha dos pais afetarão 3 gerações. Eu aprendi que uma geração dura 40 anos. Muito do que nós estamos colhendo hoje. Nós fizemos uma pesquisa. Eu lembro bem da turma dos hippies. Quem lembra aqui? Agora eu vou saber quem é mais velha. Uns 3, 4. Os hippies, eles semearam aquela geração dos hippies, foram terrível. Foi quando eles começaram com o paz e amor, a desobediência, o amor livre, anarquia eles plantaram. E o que a palavra diz? Tudo que o homem planta, ele vai colher. E sabe o que nós estamos colhendo hoje? Essa geração que nós estamos vivendo, que eu nunca vi coisa igual. Eu nunca vi tanta rebeldia. Eu nunca vi tanta indisciplina. Eu nunca vi tanta malcriação. É nos lares, é nas escolas. Ontem eu abri o Facebook, eu fiquei impressionada. Um professor com uma brecha
deste tamanho, eu não sei quantos viram. Um aluno agrediu com alguma coisa, abriu uma brecha na cabeça de um professor. Eu falei, meu Deus, aonde nós vamos parar? Tesoura foi, né? Eu fiquei tão traumatizada na hora que eu não... E estamos colhendo a geração. Quantas gerações que, quando não há um acompanhamento, quando os pais não orientam os seus filhos, atinge até 3 gerações. Então, temos que ainda clamar para o Senhor ter misericórdia do que, nessa época, os hippies plantaram. Obrigada. Os hippies plantaram muita coisa, é o que nós estamos colhendo hoje. Se vocês não tinham pensado, pensam sobre isso, mas, infelizmente, é o que está acontecendo. Então, a escolha dos pais vão atingir a identidade do filho, a segurança pessoal, a autoestima, poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Olha que forte. A segurança pessoal, a autoestima, poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura espiritual. Se a criança procura um pai, ela não tem um respaldo para dar um conselho. Se a criança procura uma mãe para poder estar passando alguma coisa ali para a mãe estar com ela vai se sentir totalmente desprezada. O que o Wagner falou aqui na escola? Filhos são filhos órfãos de pais vivos. Os pais não estão nem aí. E os professores, pastores, muitas vezes. Lá na África, nós vemos muito. Lá na África, nós chegamos lá, nós somos chamados de pais. Uma que eles têm um respeito dos mais velhos serem chamados de pais. Mas quantas meninas que nós temos acompanhado, e lá é o inglês, elas às vezes ligam, escrevem, nós temos que pôr no tradutor para poder estar aconselhando, porque não tem pai, não tem mãe. E elas veem em nós aquilo que elas precisam para aquele momento, para não levar elas para o suicídio, não levar para a situação pior. É assim, é dentro da igreja, é assim nas escolas, é assim nos vizinhos. Vocês, quando começam, eu uso muito o Facebook para procurar passar essas verdades, passar alguma coisa do que nós temos aprendido. Eu tenho falado que o Facebook, para mim, o WhatsApp tem sido o meu púlpito. E quantas pessoas que eu não conheço que entram via mensagem para poder receber aconselhamento? O que eu faço? Eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Aí eu penso, mas será que ela não tem mãe? Será que ela não tem pai? Cadê o pastor dessa moça? Não tem. Então, nós, pela identidade, pela cobertura espiritual, familiar, é o que nós vamos deixar, vai afetar muito essa geração. Relacionamentos. A confiança e a intimidade são fruto de um investimento. Diz investimento. O que é investimento? É algo que você coloca todo dia um pouquinho. Confiança e intimidade são fruto de um investimento emocional e da proteção espiritual legada pelos pais. Não tem outro. A igreja, como foi citada, pode ajudar. A escola, uma boa escola, que eu vou deixar um parênteses aqui, é muito importante na vida de uma criança. Quando minhas filhas eram pequenas, né, nós passamos pelo menos uns 10 anos nossa vida sem viajar, sem comprar móveis novos, sem reformar a casa. Por quê? Nós optamos em investir, em investimento, as nossas crianças numa escola evangélica. Porque nós sabíamos naquela época, 25 anos, quase 30 anos atrás, que já estavam sendo dias difíceis para criar uma criança numa escola secular. Por quê?
Quando dá certo de pegar uma professora igual a Juliana, que é evangélica, quem mais é professora aqui? A Meire, a irmãzinha ali, que tem oportunidade de passar o Wagner, princípios da palavra, essa classe está uma bênção, porque está sendo jogada semente todo dia. E quando, igual uma mãe me procurou, falou, o professor do meu filho é gay. O que essa criança está pegando lá, tantos por cento do período que ela fica na escola? Existe um triângulo: pais, família, igreja. Pais, escola, igreja. Se você conseguir fechar esses triângulos, você vai conseguir que teus filhos sejam educados e criados no caminho do Senhor. Então, é muito importante o relacionamento para a proteção espiritual dos seus filhos. Muitos filhos estão doentes emocionalmente falando. Teve uma época, Poliane, minha filha menor, ela tinha acho que 12 anos de idade, quase nós perdemos ela. Nós éramos pastores da igreja muito grande, Igreja Batista da Lapa. Nós tínhamos encontro de casais acho que todo mês, mais de 100. Quase todo mês nós tínhamos encontro de casais, tínhamos aconselhamento, tinha culto de sexta-feira da família, tinha. Era muita atividade. E nós esquecemos da nossa casa por um tempo. E quase eu perdi minha filha para um mundo por conta desse ativismo, por não dar tempo e dar prioridade para ela. Então, tome cuidado com isso também. Muitos filhos emocionalmente atingidos, querendo até se suicidar. Existe um grupo, eu ouvi falar, até preciso saber informar mais, que tem um acampamento que é feito uma vez por ano só para filhos de pastores e líderes problemáticos. Por quê? Pais cuidando do mundo todo, esquecendo dos teus filhos dentro de casa. Herança espiritual. Você pode abençoar ou abortar dons. Olha que sério isso daqui. Você pode abençoar ou abortar dons, profissão, poderão ser trancados ou liberados. E estas bênçãos que recebemos é através dos nossos pais. Então, o que o seu filho vai ser, os dons que ele tem. Quantas vezes uma criança... Minhas filhas entraram, a Poliana entrou com 17 anos, acho que na faculdade. Chega para o pai com aquela... Mãe, eu não sei ainda o que eu vou fazer de faculdade. Muitas desses dons, profissão, vai depender do seu conselho. Vai depender o que você vai falar. Vai depender de você orar junto com ele. Você não sabe? Vamos orar junto, vamos ver o que Deus tem. Então, muitas dessas coisas são totalmente trancados e abortados por causa que os pais não têm uma palavra sábia para falar no momento propício, né? Os pais são chamados para apresentar aos filhos através da oração. Mais do que eu vi essa manhã aqui sobre a oração dos filhos. Gente, é regar nossos filhos com oração. É os filhos de pé e as mães e os pais de joelho. Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nós conseguimos ter visão sobre eles. Mas dentro de uma faculdade, isso que o Wagner falou, a faculdade hoje está acabando, destruindo com os jovens. Como é difícil você manter
um jovem dentro da igreja, dentro dos padrões bíblicos ali, que não seja influenciado por esta loucura toda que está acontecendo. Então, todo olho que você estiver, oração diante dos teus filhos ainda é pouco. Quantas vezes eu acordo de madrugada, minhas filhas, né? A Flávia já está com 17 de casada, a Poliane 10 anos de casada, ela não tem filho ainda, às vezes 2, 3 da manhã o Senhor me acorda, quase toda noite. Perco o sono, Senhor, eu já sei, é orar para minhas filhas, orar pelos meus netos, orar pelos meus filhos aqui da igreja, né? Meu genro. Não tem um dia, pelo menos 2 vezes, 3 vezes por dia. Adriana, essa hora está saindo para trabalhar. Senhor, está levando as crianças na escola. Pai, a Poliane está... Isso é um constante, tem que ser nas nossas vidas. Hoje eu vou separar um dia só para orar pelos meus filhos. Eu não consigo ter um dia, para mim é constante. É lavando louça, é dormindo, é tomando banho. É a vida ali, você constante, regando, falando, orando, Senhor, guarda. Você não tem um momento, às vezes, está trancado no quarto, mas regue a oração com os teus filhos, porque é esta oração que vai salvar o teu filho de ser morto, às vezes, por uma bala perdida. Sabe? É essa oração que vai salvar o teu filho de ser aliciado por um homossexual na rua. Mas você tem que vigiar também. Entre na rede social, pega a senha. Entra, vigia. Vê com quem que teu filho está conversando, com quem que ele está falando. Tenha esse cuidado, porque o mundo está tragando as nossas crianças. Depois que eu ouvi sobre essas mensagens ocultas, que eu sempre ouvi falar, mas da forma como está sendo agora, está sendo muito complicado, gente. Outra coisa que nós temos que fazer é através da palavra. A palavra de Deus tem que se tornar referência para qualquer situação em nosso lar. Qualquer. Senhor, como é difícil você perder um ente querido. Esse ano aqui foi um ano de muitas perdas para a nossa família, né? Família, assim, parentes. Família que você vive dentro da sua casa. Os demais é parentes. Nós perdemos, essa semana ainda perdi uma prima de 31 anos. Foram 4 que morreram nesses últimos 3 meses. Um assassinado, 2 com câncer e uma prima que morreu essa semana devido a uma bariátrica que ela fez. E tem um na UTI, também foi essa semana. O que você fazer diante dos parentes? O que você tem para falar? O que você tem para dizer num momento como esse? Que é uma situação muito difícil, né, da perda. Então, tenha a palavra de Deus como referência. Mantenha-se equilibrado para você sempre ter uma porção da palavra de Deus para poder passar. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado, através de símbolo, a maneira como nós arrumamos a nossa casa e decoramos a nossa casa pode inculcar Jesus em nossos filhos. Eu sempre conto que existia uma mãe que tinha 3 filhos homens e os 3 eles foram servir na Marinha. E essa mãe, o último, quando chegou para ela, falou que ia servir na Marinha, ela ficou muito preocupada, aí ela procura a esposa do pastor e perguntou, mas por quê? Eu chego a ficar 1 ano sem ver meus filhos. E a pastora... Alô, som. Um discernimento que... Ela falou, deixa eu ir no quarto dos seus filhos.
para saber como é decorado lá. Então, uma coisa tão simples, né? E chegou lá, ela teve o discernimento, ela olhou no quadro e viu um quadro de um mar com barcos. Ela falou: quanto tempo você tem esse quadro no quarto? Essa mãe falou: muitos anos, desde quando meus filhos eram pequenos. Então, foi tudo que essas crianças crescendo viu. Viu mar, barcos. E o que eles foram servir? Marinha, os 3. Então, da maneira como nós decoramos a nossa casa, nós embutimos também no coração dos filhos. Eu lembro quando a Flaviana era pequenininha, eu tinha um quadro que eu pintei, sempre gostei de pintar, na beirada da cama, de uma menininha com a mãozinha posta e de joelho fazendo oração. Quantas vezes eu entrei no quarto e eu vi a Flaviana na mesma posição que essa menininha estava? Por quê? Era tudo que ela estava vendo. Então, a maneira como nós ensinamos, colocamos no quarto, na sala. Se você falar de missões para a criança e colocar no coração dela, e mostrar, e orar junto com ela, seja na África, seja no Nordeste, seja onde o Senhor te mandar, ela vai ser um missionário para levar a palavra de Deus. Por quê? Você está embutindo, você está colocando ali, ó. A Bíblia fala que é você que vai embutir. Deuteronômio 6:4, né? 6:4, de 4 a 9, fala sobre isso, de você inculcar, aquilo que o Wagner leu. Fale de Jesus para os teus filhos, inculca, põe os versículos na parede, põe andando, vai falando, vai na escola, no carro, vai inculcando, inculcando, inculcando para que a criança mude a sua maneira errada de ser e comece a ser desviado para o caminho bom. Então, isso também você vai inculcar através dos símbolos. Sobre correção. O que a Bíblia diz sobre correção? Isso aqui seria uma hora para falar só sobre isso. Gente, eu nunca vi tanta rebeldia das crianças. Quantas cenas que você vê, às vezes, no shopping. Eu quero isso. A mãe não, hoje não dá. A criança já vai de unha em cima dos pais. Batem nos pais. Chutam. Machuca. Pais, machuca a professora depois, porque quando não é corrigida. Em casa, eles vão machucar a professora também, porque não tiveram limite dentro de casa. E o que os psicólogos dizem? Não precisa bater. Não precisa da vara. Não precisa usar. Eles falam que é usar de violência para a criança. Mas vocês viram um pouquinho aqui. O que é você disciplinar com amor? Muitas vezes, eu disciplinei com raiva. Né, Flávia? Eu não sabia, não tinha esse entendimento. Ela falou que já liberou perdão. Mas, uma vez, eu gostei de uma frase que eu ouvi de uma pessoa que estava ministrando. Ela falava: por que será que Deus manda usar a vara? Até que você está com raiva, ira, porque criança apronta, fala a verdade. Eles aproveitam aqueles momentos que você não pode fazer para aprontar. Aí, a varinha, até que você vai procurar a varinha, onde você guardou, onde você deixou, a raiva já passou. Aí é o momento de você disciplinar. Tinha uma irmãzinha que ela falava que ela amarrava uma fitinha na vara, na ponta da vara. Para cada vez que ela ia pegar a vara com raiva, ela falava: opa, a fitinha está representando o amor.
Então, a maneira, muitas vezes você tem que chorar junto com a criança. Você não quer bater? Qual mãe que quer espancar o filho? Só se for um momento muito de ódio mesmo, raiva. Mas é preciso, gente. Os psicólogos falam que não é preciso, é preciso. Fique com a palavra de Deus. Entre o que o psicólogo diz e o que a palavra de Deus diz, fique com a palavra. A Bíblia fala que um filho entregue a si mesmo, sem ser disciplinado, é a vergonha dos pais. E o que nós temos visto hoje? Mais os filhos envergonhando os pais. Tem criança que nunca precisa apanhar. Às vezes basta um não. Você fala um não para a criança ela já é totalmente emotiva, ela já obedece. Tem criança que você tem que falar não, você tem que pegar a vara, você tem que pôr no cantinho, você tem que fazer todas as para poder a criança entender que não pode fazer aquilo. Flaviane não apanhou muito, mas a Poliana apanhou. Batia nas duas, as duas fazendo coisa errada. Disciplinava as duas. Flaviane chorava, depois vinha pedir perdão. Sabe o que a Poliane fazia? Pegava a porta do quarto, metia a porta na minha cara, se trancava. Abre a porta, não vou abrir, você vai me bater mais. Gênio forte. Gênio difícil. Hoje ela é um doçura de menina, mas precisou ser disciplinada muitas vezes com a vara. Os pais têm que mudar a natureza ruim dos filhos. É os pais que têm que fazer isso, não é o professor. Como que o pastor vai sair de casa e vai lá na casa do membro da igreja e vai falar, olha, eu vou disciplinar teu filho. É os pais que têm que fazer isso. Então, a vara e a disciplina dão sabedoria. O que a vara dá? Os psicólogos estão falando que fica mais agressiva a criança que recebe a disciplina. A Bíblia é diferente. Ó. A vara e a disciplina dão sabedoria. Gente, mas com amor. Tem criança, às vezes, de 1 aninho, que você tem que saber aonde você vai dar uns tapinha. Saber aonde, às vezes, um cantinho resolve. Como eu disse, depende do temperamento da criança. Mas a criança entrega a si mesma e vem envergonhar sua mãe. Por que será a mãe e não o pai? A mãe geralmente fica mais tempo com os filhos. Mas vamos pôr aqui também os pais. Corrige sempre em parceria com a palavra de Deus. Teve uma época que a gente não sabia mais o que fazer com a Poliane, dela ser muito assim, apanhava, se trancava, apanhava, se trancava. Eu peguei a palavra e mandei ela ler aquele versículo que o Wagner leu. Você disciplinando com a vara, você vai estar livrando a sua alma do inferno. Eu lembro que quando ela leu em voz alta, ela tomou um susto. Ela já era grandinha, porque a palavra de Deus, ela se revela. É para uma criança também. Ela tomou um susto quando ela viu isso. Que nós estávamos disciplinando, mas estava livrando a alma dela do inferno. Isso é muito forte, gente. Para mim, é um dos textos mais fortes em relação à disciplina. Por isso que eu falei, muitas vezes nós não queremos, mas nós, para livrar a alma da criança, nós temos que disciplinar. E, às vezes, sentir. Não adianta tirar pó da roupa, não. Como o Wagner falou, desce a calça e dá-lhe umas 2 palmadas para ficar vermelho, para eles sentirem que aquilo é uma correção. Não para machucar, mas para a criança sentir. Então, vamos ver o lado negativo agora. Já estou caminhando para o final. Lado negativo, que nós não podemos deixar para que a criança aprenda. Pai super protetor inibe a liberdade do filho.
Quem já viu a história de você aconselhar o filho e você está parecendo que está aconselhando a mãe se vira o pai, como se você tivesse... Falei, esses dias, essa semana mesmo, aconselhei uma pessoa, eu falei, fulana, o que é errado? É errado. Não importa se é seu filho ou não. Ainda testemunhei, falei, a minha filha teve uma época que ela estava errada, só porque ela era minha filha, eu ia falar que ela não estava. É errado. Se tua filha, o teu filho está fazendo coisa errada, não encobre. Não encubra o sol com a peneira. Pelo contrário, se alinhe com o pastoreio, com a escola, para poder orientar esse filho a mudar seus caminhos maus. Por quê? Se você fizer isso uma vez, defender o teu filho quando ele estiver errado, ele vai fazer sempre. Ele vai fazer sempre. Então, procure alinhar. Se o teu filho está errado, você está orando, você não está compactuando com o mal. Você está tentando ver uma maneira dele se desviar, mas não apoia o seu erro. Então, o pai super protetor inibe a liberdade do filho. Filhos protegidos hoje, amanhã serão adultos fracassados. O que nós temos visto hoje? Quantos jovens fracassados? Quantos jovens sem ter direção, sem saber para onde ir? Foram super protegidos na infância. Pais que têm dupla personalidade. O que é isso? Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Seja firme no que você fala. Quando o pai disciplinar o filho, a mãe concorde com o que o filho disse. Pode reparar. Os pais. Quando o pai disciplina, se o pai é firme e a mãe não, o filho logo vai correndo para a mãe e vice-versa. Porque ele sabe quem é que vai proteger. Então, seja unífico no modo de você educar o teu filho. Nunca tenha dupla personalidade. Eles estão copiando aquilo que o Wagner falou de manhã. Muitas vezes a criança vai querer fazer algo para não ver o pai bravo e não porque ensine que é o temor da palavra. Ensine que é por causa do amor de Jesus que você está fazendo tudo aquilo. Lares rígidos demais. Vocês já viram isso? Que os filhos não podem nada? Não pise, não faz, não mexe, não, mas não consegue mostrar uma direção. A criança, ela tem que saber que ela vai mexer nisso daqui. Uma criança, 1 aninho, meses começa. A criança, ela tem, quando ela começa a entender, ela quer colocar tudo na boca e mexer. Ela está descobrindo. Se você falar para ela, não mexe nisso daqui, o que ela vai fazer? Ela vai mexer de novo. Você vem de novo e fala, não mexe. Ela vai mexer de novo. Você tem que falar, esse aqui não pode mexer, tá bom? Ela vai falar, tá bom. Esse aqui, ó, o outro, você pega o objeto, esse você pode. Esse é da Letícia. Ela vai entender. A criança, ela vai entender, esse é meu. Esse aqui não pode. Porque a criança, muitos pais hoje, não pode mexer aí, bate. Não pode mexer aí, ela vai de novo, bate de novo. Ela não está tendo direção. Onde eu posso, então, mexer? Então, você tem que mostrar a direção do que pode e o que não pode. Então, lares rígidos demais também leva a criança a sem saber o que obedecer. Lares com pais ausentes, que trabalham demais. É outro problema muito forte do lado negativo, né? Nunca tem tempo para as crianças, nunca tem tempo para conversar, nunca tem tempo para um passeio. Como é importante se ele sair para, como diz o Wagner, fazer bolinha de sabão com a criança.
sabe? Para tudo, vai brincar de boneca. Eu até hoje, a Lorena agora está mocinha, mas quantas vezes ela chegava em casa, avó, vamos brincar de casinha? Vamos. Parava tudo e ia brincar com ela. Eu estou imprimindo algo na vidinha dela. Então, é algo que nós precisamos saber que o tempo que nós estamos não é perdendo, mas sim ganhando, imprimindo algo de bom neles. Falei de pais ausentes, que trabalham demais. Pais que colocam as crianças cedo demais na escola. A criança fica sem referência do lar. Eu escutei do pastor Samuel essa semana passada, ele falar que filhos que criam no orfanato, eles não têm referência nenhuma o que é um lar. Olha, gente, que forte isso. Por isso que nós, hoje, como crente, se nós pudéssemos, cada crente adotar uma criança. Gente, você ia levar essa criança para um lar. Você ensinar para eles o que é um lar. O que essa criança vai ter para falar se você pegar uma criança dela e mandar ela responder um questionário? Como foi a tua infância? O que ela vai pôr? Se ela não tem referência de pai, ela não tem referência de mãe e ela não tem referência da casa, do lar dela. Gente, isso daí foi muito dolorido quando eu ouvi isso. Eu não tinha pensado. O que você pode deixar... Uma criança de orfanato, ela não tem quase nada para poder contar para a futura geração como foi sua infância. Muito forte, muito forte. Eu lembrei do caso que aconteceu esse ano na Namíbia, mas foi muito triste quando 2 pessoas que foram com a gente, missionárias, nós fizemos um trabalho no orfanato e dormimos lá uma noite. E essas 2 meninas foram muito chocadas quando chegaram no orfanato, muito. E durante a nossa volta, 3h30 de orfanato onde nós estávamos hospedados, e elas tão quietinhas, estão ali tristinhas, e depois à noite elas vieram. Veio tudo à tona o que eu passei lá quando eu estava no orfanato. Aí nós fizemos um ato profético com elas. Nos colocamos, eu e meu esposo, no lugar dos pais. Pedimos perdão para elas, como se fossem os pais, né? E elas choraram muito. Porque quando se coloca uma criança no orfanato, elas não estão sabendo por que é. Colocou, alguém está tomando conta, então elas não têm conhecimento. Então existe aquela raiz de abandono. Por que eu estou aqui? E foi muito lindo. Ela falou, o Senhor nos trouxe aqui para ser curada das nossas emoções. Muito lindo foi. Pais que colocam a babá para tomar conta, né, da criança. Coloca a televisão, coloca a internet. Criança, eu postei alguma coisa sobre isso esses dias no Facebook. Uma criança que vive no iPad, no computador, na televisão, ela tem uma deficiência muito grande de atenção. Ela não consegue se progredir na escola, ela não consegue se alimentar direito, ela não consegue ter um desenvolvimento na vida normal como as outras crianças. Lógico que vem alimentação, mas a internet está sendo um grande vilão de ter uma criança imperativa, por exemplo. Por quê? A criança entra dentro daquele desenho, da história, do filme, do joguinho. Então, ela começa a ser aquele personagem do que ela está vendo. Então, muitas... Por que antigamente eu não via falar em criança imperativa? Hoje, tudo a gente fala, essa criança é imperativa. Essa criança é imperativa. Então, colocam as crianças para ser a televisão e os iPads, a internet, para ser o babá da criança.
Falta de correção, nós já falamos, né? Provérbios 13, 24. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho. Olha que interessante, totalmente ao contrário do que o psicólogo fala. Aquele que poupa a vara aborrece seu filho, mas o que ama ao seu tempo o castiga, o educa. Tem uma outra versão que fala cedo, cedo. Cedo é a criança ainda pequena, no castiga. E para terminar, Malaquias 4, 6, que Wagner falou também de pais convertidos ao filho e filhos convertidos aos pais. Quando você vê aquele versículo que fala que o Senhor vai ferir a terra com maldição, é justamente pais que não são convertidos ao seu filho. E eu ouvi uma vez um pastor falando que o pai que é convertido num filho, ele não tem problema de fazer declaração de amor para o filho. Ele não tem problema de estar com ele presente na tristeza, na alegria, junto, sempre família, sempre junto. E vice-versa também. Quando você vê os filhos querendo ficar separados dos pais, quase sempre, nunca está junto com a família. É filho que já está rebeliando contra esse converter, que a Bíblia fala. Pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Ele diz mais, para que eu, o Senhor, não venha ferir com maldição. E o que é essa maldição? Maldição de lesbianismo, homossexualismo, criar o filho ladrão, prostituto. Tudo isso, se você não tampar as brechas, de alguma maneira o mal vai vir. O mal tem o seu direito. Tem o seu direito. Quanto que nós temos deixado essas brechas abertas? Quanto que nós temos visto brechas enormes entrando, o diabo entrando, fazendo o que bem entende. Uma outra coisa que eu gostaria de deixar antes de orar. Que negócio é esse de os filhos não quererem ir para a igreja e os pais falar tudo bem, você faz o que você bem entende? Se você dá a comida, se você dá alimento para o teu filho, você tem que levar. O seu compromisso como pai é para toda a vida, mas enquanto ele não vier no altar casando, a sua responsabilidade é com aquela criança. Ah, mas eu vou obrigar? Sim, você vai obrigar. O teu lugar é ao lado dos teus pais, é na igreja. O pai está indo, você também vai. Eu não quero, você vai. Enquanto você estiver sobre a minha autoridade, você vai servir ao Senhor com alegria juntamente com a família. Nos Estados Unidos é muito fácil, é muito simples você ver a menina, o menino com 18 anos, os próprios pais põem eles para fora para ter uma vida já. No Senhor, diante do Senhor, a nossa responsabilidade é até o altar. Depois você passa. Minhas duas filhas, quando casou, eu cheguei no Adriano e falei, toma conta da minha filha, não foi? Para o outro, meu genro, mesma coisa. A partir de hoje, toma conta da minha filha. Nós não tiramos a proteção. Não. A hora que eles precisarem, estamos ali. Mas a partir de hoje, a responsabilidade como marido, agora é dele. Então, muita coisa nós delegamos para o diabo. Ah, você não quer ir na igreja? Tudo bem, você já tem 18 anos, faz o que você quer. É aquilo que o Wagner falou, né? Faz o que você quer. O inferno é simples mesmo. É a mesma coisa que você está falando isso para eles. Obriga. Obriga mesmo. Vai. Você vai. Chorando. Quantas vezes eu trouxe a Poliane para a igreja chorando? Trouxe. Vai chorando, mas vai. Enquanto ela teve nos nossos... Ela serviu ao Senhor e ali
com regras. Depois, teve um dia que ela estava lembrando, mãe, aquela turminha que eu andava, vocês bem lembram da turma legal. Quantas meninas deram nada? Porque os pais pensam que a igreja que nós vimos era uma igreja muito grande. Você chega lá, entrega os filhos, deixa eles à vontade, e acontece de tudo, gente, dentro da igreja. Nos banheiros, nos quartos, nas salas. Nossos olhos têm que estar constante. Mesmo aqui, nossa igreja é pequena. Deu falta no filho, vai lá, ver o que ele está fazendo. Às vezes, quantas vezes eu saio aqui, vou ver o que está acontecendo lá atrás, a Lorena está lá, a Flávia está aqui. Porque a gente tem que estar em cima. Depois que acontece, não resolve mais. Tem que estar de olho. É na igreja, é na escola. Gente, quando o professor reclama do teu filho, não vai brigar com o professor. Vai lá saber o que está acontecendo. Professor nenhum manda recadinho para o pai porque não gosta do teu filho. É porque aconteceu alguma coisa. Vai lá ver, vai lá, senta com o professor. Seja um alinhado com o professor, não seja, sabe, um que vai procurar brigar com o professor para defender o teu filho. Se nós procurarmos seguir um pouquinho. Foi poucas coisas que eu passei. Mas se você procurar seguir esses exemplos, os incentivos, as coisas ruins que você não procurar não fazer. Se alguém chegasse para mim 30 anos atrás e falava, não faça isso para tua filha. Conversa, não faz. Nós não tínhamos. Então, hoje vocês estão tendo essa bênção de poder aprender tudo isso. Ainda dá tempo. Enquanto tem vida, ainda dá tempo. Corra. Jesus está voltando. Corra. Filho, se você não fizer, se você não quiser, se você não obedecer, Jesus está voltando e você vai ficar. Eles têm tanto medo quando você fala isso. Jesus está voltando, se você não obedecer, se você não se converter dos seus maus caminhos, você vai ficar. Ai, mas você vai espantar. Se você não espanta, o mundo vai espantar com outras coisas. Então, que você tenha autoridade. Que você tenha o sacerdócio, Pai. Toma de volta o sacerdócio na mão de vocês. Deus te deu este sacerdócio para você seguir o que tem que ser feito. Quando o pai não dá, a mãe não dá conta de um filho que está com problema, que coisa boa a mãe falar assim, a hora que teu pai chegar, você vai conversar com teu pai. Se há esse sacerdócio em funcionamento, o que vai acontecer? A criança, ela vai ficar, ai meu Deus, meu pai é amoroso, mas também sabe disciplinar. O que não pode acontecer é o contrário. O pai não dá conta, sua mãe, deixa sua mãe chegar e eu vou falar para ela. Não, o sacerdócio é na mão do homem. A mulher é ajudadora. A mulher fica bastante com as crianças, mas o filho tem que saber que tem uma autoridade em cima, que quando não se resolve com a mãe, o pai vai resolver. Então, tome esse sacerdócio nas mãos. Como está faltando isso hoje, né? Faltando. Não temos mais. O sacerdócio, cadê? Está uma inversão de valores. As mães trabalhando o dia inteiro fora, os pais de avental o dia inteiro cuidando da casa. Meu Deus! Está uma inversão de valores. E quem que vocês acham que os filhos vão seguir? Vão acreditar? Eles estão vendo. Então, vamos ponderar, vamos colocar os pingos nos is. Jesus vem buscar uma igreja perfeita e gloriosa. Sabe? Perfeita e gloriosa. E começa dentro da nossa casa. Dentro da nossa família.
dentro da nossa casa. Se até os bichinhos a gente tem como manter em cabresto, não pode fazer, desce, sobe, vai, come. Por que não você não conseguir educar uma criança? Então, eu creio que depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a Flávia vai ministrar agora, mas eu gostaria de orar com vocês. Vamos todos ficar de pé. E nessa oração, teve dias na nossa casa, depois que nós descobrimos a verdade, nós tivemos que nos humilhar, como o Wagner falou, porque todos nós pecamos. E quando a criança vê que os filhos, os pais são os heróis dos filhos, mas que também pecam. Quando eles veem que você pediu perdão, a criança ela não vai ter problema de chegar para o pai, para a mãe e me perdoa, mesmo que em lágrimas. Ela vai pedir perdão, porque ela vai ver que vocês também pediram perdão. E nós tivemos que, depois que nós erramos, algumas vezes pedir perdão. Até pouco tempo ainda não estava pedindo perdão para a Poliane. Eu errei muito com elas. Mas vocês em tempo. Quem tem filhos menos de 7 anos aqui? Várias pessoas. Em tempo, dá para vocês corrigirem e acertar. E os que têm a mais, eu descobri, ela já tinha 9, 12 anos. 12 anos. Em tempo, Deus tem misericórdia. Vamos colocar a nossa boca no pó, como diz a palavra. Vamos clamar dia, noite, e o Senhor vai vir com a sua misericórdia. Porque nós estamos criando os filhos para povoar o céu. Nunca, nunca deixa essa semente do diabo florescer na tua mente. Que teu filho você está criando para ir para o inferno. Não. O Senhor nos deu os nossos filhos para povoar o céu. E como família, como irmãos, nós todos vamos estar juntos ali, servindo ao Senhor para toda a eternidade. Não aceite essa mentira. Ore, chore, clame, jejue. Faça a tua parte. Faça a tua parte que o Senhor vai fazer a parte dele. Amém? Pai, nós queremos nesta tarde, Senhor, nos arrependermos, Senhor Deus, de tantas coisas erradas que nós até aqui fizemos para os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, o Senhor veio um dia com a tua graça e nos salvou, nos livrou do fogo do inferno. O Senhor veio um dia e nos chamou do jeito que nós éramos para nos servirmos e ser os teus filhos. Pai, mas nós, nesta tarde, queremos pedir perdão. Queremos, Senhor, nos arrepender, porque até aqui nós não sabíamos de tanta seriedade, de um ser tão pequenininho, tão lindo que o Senhor nos deu, um presente que o Senhor nos deu para nós cuidarmos por um certo tempo, mas que um dia nós vamos ter que devolver para Ti. Pai, nos perdoe, ó Pai. Nós não queremos entregar uma herança estragada. Nós não queremos entregar para Ti um drogado. Quantos jovens que nós temos visto têm morrido na mão dos policiais. Nós não queremos, Senhor. Por isso nós te pedimos nessa tarde, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia da nossa ausência. Tenha misericórdia porque nós muitas vezes não disciplinamos como deveríamos. Senhor, tenha misericórdia porque nossos filhos viram em nós muitas coisas que não poderiam ver como marido e mulher. Pai, em nome de Jesus, venha nos perdoar nesta tarde, Senhor. E venha, Senhor Deus, colocar em nossos corações uma nova perspectiva. Venha colocar em nossos corações que ainda dá tempo. A tua graça está sobre nós. E só de nós estarmos aqui nesse dia, aprendendo da tua palavra, aprender
do que fazer com as nossas crianças, Senhor. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos ama. E por o Senhor nos amar, o Senhor nos está dando mais uma chance de nós pararmos e começarmos tudo novamente. Nos ajuda, Senhor, a identificar aonde foi que nós erramos. Pai, como marido, como esposa, ajuda-nos, Senhor, a nos identificar aonde nós precisamos de conserto. Senhor, fala conosco através da tua palavra, através de um cântico, através de sonhos, mas nós queremos um conserto esta tarde. Em nome de Jesus, porque nós sabemos que família é forte, a igreja é forte. Família é fracassada, a igreja é fracassada. Ô Pai, ajuda-nos a tomar essa decisão. Ajuda-nos, Senhor, que os maridos venham tomar de volta o sacerdócio nas suas mãos. Para que eles possam, Senhor, saber da seriedade, o que é ter sobre os seus ombros essa palavra sacerdote. Ô Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor. Ô Pai, nós queremos entregar diante de Ti, Senhor, naquele dia quando nós estaremos diante da Tua face. Senhor, aqui estão os nossos filhos como herança que o Senhor nos deu um tempo para criar. Aqui está um missionário, aqui está um pastor, aqui está um doutor bem-sucedido, aqui está um servo de Deus. Ô Pai, que nós possamos ter essa responsabilidade e daqui para frente chamar para nós mesmos tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Que nós não possamos, mais uma vez, tampar o sol com a peneira, mas que nós possamos, Senhor, abrir os nossos olhos enquanto há esperança, que nós possamos clamar, orar, chorar, para que possa ter esperança sobre os nossos filhos. Nós entregamos esta palavra nas tuas mãos. E no decorrer da semana, nós sabemos que esta palavra vai rolar, vai ainda atingir muitos lares, que o mesmo Espírito que está aqui possa atingir muitos lares que vão ouvir sobre esta palavra, sobre o Wagner disse, que a Flaviane vai ministrar, o Adriano, o Rui amanhã, todos possam se voltar e ver da seriedade. Nós criamos filhos para povoar o céu. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.